Olá, malta. Não, não vai acontecer. Oi, gente. Oi, galera. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Olha, é isso mesmo. Vamos começar. Oi, pessoal. O meu nome é Bruno e eu trabalho para a Eurodicas, juntamente com o Eric, fundador da Eurodicas. E hoje estamos aqui para fazer uma conversa bem informal, para vos responder algumas dúvidas que vocês colocaram no Facebook na semana passada. E não se preocupem, vai ser o Eric a responder. Não vou ser eu com este sotaque português, difícil de entender. Mas eles vão se acostumando. Pronto. Mas é melhor para já começar contigo. Ainda não estou em Portugal. Ótimo. Então, uma das perguntas que vocês colocaram no Facebook e que tu vais começar por responder, Eric, é como transferir legalmente dinheiro do Brasil para Portugal? Ok, em primeiro lugar, olá, pessoal. Essa é uma pergunta muito comum. Como transferir legalmente o dinheiro do Brasil para Portugal? Em primeiro lugar, os métodos, o mais tradicional é através de um banco, o seu próprio banco, por exemplo, um Banco do Brasil, Itaú ou o que seja. Mas não é muito vantajoso, os bancos não costumam ser bons para isso. Então as pessoas costumam usar ou TransferWise ou remessa online. São dois métodos para transferir e ambos são legais, ou seja, você não está cometendo nenhum crime usando esses métodos. E são seguros? Completamente seguros. Os dois têm bancos por trás que garantem as transações. E já usaste? Sim, já usei os dois métodos. Ok. Vamos à segunda questão. Como funciona o reagrupamento familiar? Seja em Portugal ou na Europa. Vamos falar, se calhar, Portugal, e que é parecido com o que acontece em todos os países da União Europeia. O reagrupamento familiar serve para quando você tem um cidadão europeu ou um cidadão não europeu com visto que deseja viver em Portugal, mas quer trazer parentes, ou seja, um cônjuge ou filhos que não têm o visto, mas pelo fato de você ter um visto, você consegue trazer pessoas que são dependentes de você, dependentes legalmente. Então, no caso, por exemplo, de cônjuges, é preciso ser legalmente casado ou ter uma união estável. E depois, para filhos menores de 21 anos, também é possível o reagrupamento familiar. Então, é preciso uma pessoa que tenha um visto ou cidadania europeia para fazer o reagrupamento familiar. E assim pode a família inteira, os dependentes, viverem legalmente em Portugal. Isso é o reagrupamento familiar. E o procedimento é feito no país. É feito aqui em Portugal. Ou seja, a pessoa que faz o visto e a família vem junto e quando chega em Portugal vão ao CEF para Exato. pedir o reagrupamento familiar. Exato. É importante que isso seja feito, que ele se apresente ao CEF em até 3 dias. 3 isso dias. É muito importante. Ok. Vamos à terceira pergunta. Como é o regime fiscal para aposentados? Tá. Existe aqui um regime fiscal que é muito vantajoso para os aposentados, brasileiros ou não. Isso se estende a pessoas de diversas nacionalidades, que é o residente não habitual. Que isso significa que essas pessoas, a partir do momento que elas vêm em Portugal, elas têm 10 anos de isenção de imposto, que acaba por ser muito atraente. Então, o regime fiscal, de maneira geral, para ficar bem claro, as pessoas continuam pagando imposto no Brasil, que é onde elas recebem o dinheiro, e não pagam imposto sobre esses valores recebidos aqui em Portugal por 10 anos. E após os 10 anos? Após os 10 anos entra um acordo de não bitributação, que existe entre Brasil e Portugal. Portanto, imagina que a pessoa no Brasil paga 25% de imposto e que aqui seriam 28%, isso é só um exemplo. Então, ela pagaria aqui a diferença de 3%. Portanto, ela pagaria, nesse caso, imposto lá no Brasil e aqui. Mas isso não acontece nos 10 primeiros anos, desde que a pessoa faça o pedido de residente não habitual. Ok. Pessoas com alguma cidadania europeia podem morar em Portugal? Se sim, quais são as exigências? Ok. Pronto, essa é uma questão muito simples. É um direito do cidadão europeu poder residir em todo e qualquer país que faça parte da União Europeia. Tá?
Então, imagina que uma pessoa tem cidadania italiana, ela pode legalmente viver aqui em Portugal. Obviamente, ela precisa depois tirar alguns documentos portugueses, como, por exemplo, o NIF, que é o número de identificação fiscal, que é para ela pagar os impostos, mas ela pode legalmente viver em Portugal sem precisar de um visto, por exemplo. Ela, inclusive, pode comprar uma passagem só de vinda para a Europa. Terá que ir na mesma ao CEF. É preciso se apresentar ao CEF, sim. Você tem que constar que você está no país. Ok. E no caso dessa pessoa, por exemplo, morar no Brasil e ser cidadão europeu, a família possivelmente terá que fazer o reagrupamento familiar. Exatamente. Por isso que também é importante ir ao CEF comunicar a sua moradia aqui, e a partir disso você pode pedir reagrupamento familiar, tanto para o cônjuge quanto para os filhos, baseado em relacionamento com o cidadão europeu. Não importa qual é a cidadania nesse caso. Pode ser um alemão, um italiano ou português, por exemplo. Ok. Qual é a parte mais difícil da mudança? De maneira geral? De maneira geral, sim. Eu acho que é a preparação para sair do Brasil. Está bem planejado para chegar aqui e ter o mínimo de problemas possíveis. Probleminhas sempre vão existir, mas se você estiver preparado verdadeiramente, tudo vão ser só detalhes. Eu acho que a parte mais difícil é você se planejar. Tem pessoas que passam anos fazendo esse planejamento. E o que é que pode ajudar a fazer esse planejamento de forma a ser mais rápido, eficaz e eficiente? Eu acho que é a organização da pessoa. Por exemplo, ter um Excel e montar quais são todos os gastos que ela vai ter. Entrar, por exemplo, ter vontade de procurar as coisas, entendeu? Por exemplo, entrar no site do mercado e simular uma compra, por exemplo, para ela descobrir quanto ela gastaria aqui. Ela ver como vai ser a vida dela aqui em Portugal antes de chegar. Procurar imóveis, saber como é que funciona o aluguel, porque essa parte da organização evita surpresas negativas. Entendeu? Por exemplo, às vezes a pessoa não vem preparada, não sabe que aqui em Portugal, imagina que na ausência de um fiador, era preciso dar, por exemplo, mais uma renda na casa. Então, eu acho que o mais importante é isso, a pessoa estar preparada e querer verdadeiramente mudar. Se ela não quiser e se ela não se organizar, vai ser muito mais difícil. Então achas que, por exemplo, ferramentas como a Eurodicas, outros sites e até o mesmo o e-book que foi lançado agora pode ajudar nesta preparação? Sem dúvida alguma. Eu acho que as pessoas têm que procurar informações em todos os lugares possíveis. Não só na Eurodicas, eu acho que as pessoas têm, por exemplo, uma ferramenta poderosíssima na mão, que são os grupos de Facebook, que é a troca de experiência com pessoas que passaram pelo mesmo. Acho que é fundamental a pessoa usar essas ferramentas. Depois, pronto, como você disse, tem um e-book da Eurodicas. O que é o e-book? É basicamente um guia do começo ao fim, desde o momento que a pessoa pensa em morar fora do Brasil, ela começa a se preparar, e ela ainda não tem bem a certeza, por exemplo, se Portugal é o país ideal, até o momento que ela chega. O e-book aborda tudo do começo ao fim. Então, é uma ferramenta que a gente criou para ser o seu guia de bolso, para estar ali com você o tempo inteiro, você ser guiado passo a passo até chegar em Portugal. Tem informação de como levar o animal para a Europa? Sem dúvida. Tem como levar o animal, como conseguir o visto, tudo em detalhes. Ok. Vamos passar à sexta pergunta? Claro. Quem tem dupla cidadania pode pagar a previdência por Portugal para efeito de aposentadoria, mesmo pagando pelo Brasil? Pronto, essa é uma boa questão. A gente está preparando um texto com muito cuidado. Inclusive, a gente tem respaldo da Segurança Social. Fomos lá perguntar e etc. para ter certeza. Então, isso vai ter em breve disponível um guia no site de passo a passo de como transferir a previdência, todo o tempo contribuído do Brasil para Portugal. Então, a resposta direta é sim, é possível pagar aqui em Portugal a previdência, mas é preciso transferir o tempo já contribuído do Brasil para cá. E é assim possível, por exemplo, a pessoa se aposentar aqui em Portugal usando um tempo que ela contribuiu no Brasil. Ok. E vamos já à última pergunta de hoje. Se alguém da família tem ascendência portuguesa e descendentes querem tirar a cidadania, é preciso confirmar laços com a cultura portuguesa. De que forma se comprovam estes laços? Ok. Essa é uma alteração muito recente na lei.
e acabou por ficar um pouco subjetivo. Um laço com a comunidade portuguesa é subjetivo. Mas recentemente eu falei com algumas pessoas que trabalham nos cartórios aqui de Portugal, que são os notários, que é onde pode se dar a entrada na cidadania, que eles me disseram que você tem que provar que você tem algum contato ou já teve algum contato com a cultura portuguesa, com Portugal. Então, por exemplo, o que é que você pode usar a seu favor? Viagens a Portugal, então provar que você já veio para Portugal algumas vezes, provar, por exemplo, uma conta bancária em Portugal, pode inclusive ser aberta ainda no Brasil, por exemplo, no Rio de Janeiro e em São Paulo, tem agências de bancos portugueses que podem abrir uma conta bancária. Como é que se prova? Tem que ser os bilhetes, por exemplo, de avião? Por exemplo, exatamente, a passagem, por exemplo, mostrar, por exemplo, o extrato de uma conta bancária, de uma conta portuguesa, pode ser aberta ainda no Brasil. Outra coisa também que pode ajudar é ter alguma ligação com clubes e associações portuguesas em São Paulo. Por exemplo, através do consulado, você pode ter acesso a algumas associações portuguesas em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, por exemplo. Imagina, se afiliar à Portuguesa, um clube do estado de São Paulo, isso também é considerado um laço com a comunidade portuguesa. Então, apesar de ser subjetivo, não é muito difícil entender. Conhece a cultura, que está envolvido, que tem uma ligação com o Exatamente. país, seja ela qual for. Exatamente. O que eles não querem é que pessoas que simplesmente nunca tiveram contato nenhum com Portugal tirem a cidadania para depois irem morar em outro país só por causa disso. O que eles querem é que sejam pessoas que verdadeiramente querem ser portugueses. Ok. Vou aproveitar para fazer mais uma pergunta que eu sei que muitos têm se questionado, que é se Portugal facilita o visto para brasileiros. Ok. Isso é um mito que apareceu recentemente na internet. Portugal abriu as portas para brasileiros. Isso não é verdade. O que acontece é, Portugal tem tomado uma série de medidas que facilitam, sim, a imigração, de uma maneira geral, porque Portugal tem hoje, nesse momento, um problema demográfico, onde a população é envelhecida. Da Europa, no geral. Da Europa. A população é envelhecida e precisam de jovens, pessoas novas, para trabalhar e contribuir. Então, Portugal tem feito uma série de alterações nas suas leis que permitem com mais facilidade que as pessoas se legalizem. Mas não quer dizer, por exemplo, que existe uma porta aberta entre Brasil e Portugal. Então, eu aconselho todas as pessoas que leem alguma coisa dessa na internet que pesquisem qual a lei que se baseia isso, porque Portugal está muito longe de ser uma extensão do Brasil na Europa. Eu acho que aqui a gente se sente sim em casa e é um dos melhores países, na minha opinião, para o brasileiro emigrar, mas não é assim uma porta aberta como vendem por aí. Portanto, vir ilegal não vale a pena. De maneira alguma. Eu, sinceramente, acho que em nenhum país, em nenhum momento, a pessoa deveria ficar ilegal. Pelo simples fato, não é pelo país em si, somos por nós. Porque a partir do momento que você é um imigrante ilegal, você é o lado frágil da situação. Não importa o que aconteça, você é o errado da situação. Ok. E é isso, pessoal. Chegámos ao fim. Espero que as respostas do Eric vos tenham ajudado um pouco a esclarecer estas dúvidas. Sei que têm muitas mais, mas para isso sugiro que continuem connosco. E não sei se tens algo a acrescentar, Eric. Não, eu só queria agradecer as pessoas que participaram, que enviaram questões. Queria dizer que a gente está sempre disponível através do e-mail. Vamos continuar produzindo artigos que respondam essas dúvidas de maneira concreta e que as pessoas também podem encontrar essas respostas todas compiladas no e-book, ou caso a pessoa tenha uma dúvida muito específica ou um conjunto de dúvidas, por exemplo, que existe a consultoria, onde a pessoa fala durante 1 hora comigo e eu esclareço todas as dúvidas pessoais dela, ou seja, muitas vezes as pessoas têm dúvidas que não fazem sentido para os outros, que fazem sentido na realidade dela. Então, eu analiso junto com a pessoa as questões todas e a melhor maneira de resolver aquilo. Então, acho que também pode ser uma saída para quem está mais perto já de vir, quer planejar de verdade. É mais uma ferramenta que a gente disponibilizou. Obrigado pelo seu tempo, Eric. Obrigado.